Difração para fenda simples e ITIM e OBF. Fica comigo até o final. Fala pessoal, professor Jean Pegoraro, e hoje é uma aula que eu estou muito feliz porque hoje nós vamos demonstrar todas as características que você precisa aprender na difração da fenda simples. Por isso é importante, para ajudar o nosso canal, curte o nosso canal agora, porque isso ajuda bastante o YouTube ver que esse assunto é relevante e é de qualidade, né? Então, fica comigo até o final. Vamos entender a difração na fenda simples. Primeiro, vamos entender qual é o conceito de difração. Difração é quando a onda consegue contornar os obstáculos. Então, vem comigo aqui um exemplo tradicional e muito frequente em provas, tá? Vamos imaginar que nós temos uma região, que esta região aqui em cima, né, é o nosso anteparo. Aqui é o anteparo onde vai ser projetado, né, o padrão da difração. Anteparo! E aí, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que eu vou imaginar uma onda indo, né? E aí eu trouxe uma onda super sofisticada. Pode ser a luz, por exemplo, né? Vamos tratar como sendo a luz. A luz se propaga de uma maneira transversal, que é uma onda que tem crista e vale. Na realidade, a luz é um campo elétrico perpendicular a um campo magnético. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é a luz. Ó, a luz está indo aqui. E a luz, ela tá indo, tá? E ela vai difratar. Então, eu quero que você entenda o seguinte, a luz vai ser essa representação dessa minha onda que eu tô mostrando, só que nós vamos ver ela de cima. Ou seja, como nós vamos ver ela de cima, nós vamos verificar apenas essas partes aqui, ó, que são as chamadas cristas das ondas. Logo, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai dizer que eu vou ter ondas se propagando nessa estrutura, e essas estruturas aqui é o que nós chamamos de crista, tá? Que é a distância entre uma crista e a outra crista consecutiva, nós temos o comprimento de onda. Aí vai vir a ideia da difração, né? Essa onda, ela vai mudar a sua forma de onda, né? E aí vai se comportar dessa maneira, onde vai funcionar da seguinte maneira, vai criar um ponto claro, né, e vai criar alternadamente ponto escuro, claro e ponto escuro, claro e ponto escuro, tá? E aí ela vai ficar alternando até, basicamente, ficar imperceptível isso, né, até ficar imperceptível isso, e vai criar um padrão de franja clara e franja escura. Só que cá entre nós, padrão de franja clara e franja escura, isso é característica de uma interferência. Pois é, a gente vai entender o que acontece aqui, gente, que é o seguinte, ó, se eu fosse imaginar isso de frente, essas ondas aí, imagina que a frente de onda ela vem aqui, né? Eu vou colocar uma representação da frente de onda, a mesma frente de onda que eu representei ali antes, ó. Isso aqui é a frente de onda que está indo, e aí ela vai passar nessa largura da fenda, que é essa largura A aqui, ó. Essa largura A eu aumentei. O que vai acontecer? Quando essa onda ela difratar, né, ela vai mudar a sua forma. Como assim ela vai mudar a sua forma? Ela vai mudar a sua forma do jeito que eu mostrei para você antes. E aí, quando ela mudar essa forma, nós podemos tratar que essas ondas, esses cantinhos de ondas, é um negócio bem técnico, vão funcionar como se fossem novas fontes luminosas de ondas, tá? De tal maneira que a gente vai ter uma coisa bem interessante. A gente vai ter aqui, ó, se eu fosse representar a intensidade dos máximos e mínimos e essas coisas, ó, aqui no meio eu vou ter um chamado máximo central. Eu vou ter um máximo central, que isso aqui é esse roxo que eu estou mostrando para você. E aí, alternado com ele, vai ter uma situação que é o mínimo, tá? O mínimo de intensidade. O mínimo de intensidade que eu estou mostrando aqui para ti, né? Até se eu fosse ser mais correto com o meu desenho, deveria ser assim, ó, uma parte escura, que é o mínimo de intensidade, e esse mínimo de intensidade para cá, ó. Então essa parte escura é essa parte escurinha que eu tô colocando. E aí ia ter o quê? Ia ter mais um máximo de intensidade, aqui, e aí mais em cima ia ter um outro mínimo de intensidade, né? Ia ficar alternado isso dessas maneiras para a gente conseguir visualizar isso melhor. Isso vai ser o padrão de chamada da difração, que depois vai construir uma interferência. Então vai ter assim, ó, esse máximo central aqui, que é essa parte roxa, em cima eu vou ter um mínimo, embaixo eu vou ter um mínimo, depois vai ter um máximo secundário, depois o segundo mínimo ali.
Fechou? Agora, a gente vai entender o seguinte, como é que isso acontece, né? A gente vai visualizar, porque é muito mais fácil quando eu estou tratando de ondas, eu tentar buscar os mínimos, né? Então, eu vou usar uma manipulação algébrica, porque olha só, se isso aqui tudo é A, eu vou me dar conta que essa medida daqui para cá, ó, só para a gente entender isso melhor, vai ser A sobre 2. A sobre 2, tá? E agora eu quero que você fique bem atento nessa técnica que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar os máximos aqui, os máximos e os mínimos que a gente está visualizando. E essa situação aqui, gente, vai ter uma coisa muito interessante para a gente entender isso agora, tá? Qual é a grande jogada? A gente vai ter que lembrar o seguinte, nesse ponto aqui, ó, eu posso tratar esse ponto aqui como sendo uma fonte de luz luminosa e aqui como sendo uma outra fonte de luz luminosa. Então vamos supor que na difração é muito mais fácil experimentalmente eu achar um mínimo de interferência, tá? Então vamos supor que esse aqui é aquele primeiro mínimo de interferência. O que seria aquele primeiro mínimo de interferência? Mínimo implica que vai ser o quê? Mínimo implica que é o mínimo de intensidade. Então é como se eu estivesse achando esse ponto preto aqui, ó. Esse ponto preto. Então esse ponto aqui, gente, é o nada mais nada menos que o primeiro mínimo, tá? De interferência. O primeiro mínimo de interferência. E aí eu preciso que você lembre, né, das nossas aulas. Tem até uma aula gravada sobre isso, sobre interferência, que a gente tem que saber o seguinte, ó. Que essa onda e esse pedaço da onda, eles estão em fase, né? Então você precisa lembrar qual é a configuração inicial. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha na nossa aula gravada de interferência. E aí, gente, se num ponto qualquer essas ondas se encontrarem na mesma configuração, a diferença de caminho é lambda. Se elas se encontrarem em outra configuração, isso aqui vai ser lambda sobre 2. Deixa eu dar uma olhadinha nas gravações para ver como é que tá. Então tá tudo certo com as gravações, tá? O que a gente vai entender? Deixa eu olhar de novo, acabei de olhar, vou olhar mais uma vez. Tá, tudo certo. Aí vai ter uma estrutura bem interessante para a gente discutir agora, tá? Qual é a estrutura que eu quero mostrar? Como eu estou analisando, eu estou transformando essas ondas como sendo um padrão de interferência, a gente vai visualizar o seguinte, ó, eu vou tirar as frentes de onda aqui, que eu acho que todo mundo já entendeu o desenho, e agora a gente vai começar a trabalhar com a geometria da coisa, tá? Então, mais uma vez, ó, lembra que se as ondas se encontrarem na mesma configuração, tipo aqui, ó, fase, fase, e lá fosse fase, a diferença de caminho seria igual a lambda, tá? Isso que é a diferença de caminho. E se for em outra, vai ser lambda sobre 2, que é isso que a gente vai entender. Então vamos entender qual é a ideia dessa diferença de caminho aqui, ó, pra gente visualizar. Essa medida aqui, convenientemente, eu reduzi como a largura da fenda pela metade, né? Pela largura da fenda pela metade. Então isso aqui vai ser A sobre 2. Isso aqui é A sobre 2, tá? Até vou apagar isso aqui para não confundir mais a cabeça de vocês. Deixa eu só zerar o telefone. O telefone é ótimo, né? Meu smartwatch. Gente, é que é o seguinte, ó. Talvez vocês devem notar que toda hora eu saio da câmera pra ver se tá ok as gravações. É que a minha câmera, ela pra filmar nessa qualidade só filma de 10 em 10 minutos. Por isso que às vezes eu passo e saio dessa maneira aqui, tá? Então vamos entender o que é a diferença de caminho no desenho, tá? A diferença de caminho vai ser isso aqui, ó. A diferença de caminho vai ser isso aqui. Eu vou traçar uma reta perpendicular. Isso aqui vai ser 90 graus. Tá? Isso aqui vai ser 90 graus que eu vou traçar. A diferença de caminho vai ser essa medida aqui, ó. Isso aqui vai ser a diferença de caminho dessa onda, ó. Essa medida vai ser a diferença de caminho dessa onda. E para essa onda lá em cima, tá? Ter um mínimo, que é como se fosse as ondas fora de fase. Essa diferença de caminho, que é o primeiro mínimo, tem que ser lambda sobre 2. Então essa medida aqui vai ser lambda sobre 2. Mas primeiro eu vou trabalhar com uma trigonometria, tá? O meu desenho não tá tão claro, mas daqui pra cá a gente vai imaginar que elas são paralelas, tá? Isso é uma jogada que a gente tem. Então a gente vai demonstrar isso, ó. Eu vou dizer que isso aqui é θ, ó, isso aqui vai ser θ. Logo, isso aqui a gente sabe que é 90, então isso aqui, ó, vai ser 90 menos θ, 90 menos θ. Conclusão, o θ tá aqui em cima, tá? θ tá aqui em cima e aqui vai ser 90 também, ok? E aí eu vou usar uma trigonometria sobre isso. Essa parte tracejada que eu fiz aqui, ó, é o lambda sobre 2, é o lambda sobre 2, tá? Então aquele primeiro mínimo, eu vou trazer o triângulozinho para você enxergar aqui, ó. Qual é o triângulo que eu tenho, ó? Eu tenho um triângulo que vai ser A sobre 2,
Porque eu estou tentando demonstrar uma expressão para generalizar os mínimos da difração de uma fenda simples. Ó, aqui, e aí, ó, caiu alguma coisa. Tá tudo ok, tá, gente? Então aqui, ó, vai ser a parte do lambda sobre 2, né? Essa daqui vai ser a diferença, uma linha perpendicular, e o θ tá ali em cima, né? Ó, o θ tá ali em cima. Então esse aqui vai ser o θ. O θ que eu vou usar. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma função seno e cosseno para eu achar esse primeiro mínimo, né? Então, se eu for usar isso aqui, ó, vamos usar ó, seno do ângulo θ, vai ser o cateto oposto, lambda sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A sobre 2. Se eu jogar para o outro lado, eu vou ver que o primeiro mínimo vai ser A seno de θ. A seno de θ tem que ser igual a lambda, né? Então, essa é a localização, é a relação que a gente tem do primeiro mínimo, tá? Essa é uma relação que eu tenho do primeiro mínimo. Então, o primeiro mínimo vai ser isso, né? A gente localiza ele como essa relação. A gente ainda tem uma outra relação na física, que é o seguinte, como eu imagino que esses raios são paralelos, tá? Guarda isso. Eu posso medir a distância da fenda até o anteparo, que é um Dzão, né? E eu posso dizer que isso aqui é uma medida Y, que vai ser a localização, que eu não vou colocar, uma localização que vai estar a posição daquele mínimo. Então, ó, digamos assim, ó, que partindo dessa largura aqui, partindo do máximo central, que a gente chama, ó, isso aqui, gente, vai ser a posição Y, tá? E aí o que vai acontecer? Usando essa mesma lógica, eu vou ter a localização do mínimo, tá? Isso aqui é a parte central, ó, isso aqui é a parte do centro, isso aqui é bem o meio da fenda, ó, isso aqui é isso. E aí eu vou ter essa relação que vai ser o D, ó, essa relação que vai ser o D. E aí isso aqui vai ser o que a gente chama, o θ vai estar aqui, né? E aí, como a gente admite que esses raios aqui são paralelos aproximadamente, eu posso admitir que seno de θ, ó, presta atenção, seno de θ é aproximadamente tangente de θ. Então, o seno de θ é aproximadamente tangente θ, tangente θ é cateto oposto sobre o adjacente. Então, eu posso admitir que o seno de θ vai ser y sobre a distância da fenda até o anteparo. Ou seja, eu posso, caso eu queira, substituo esse seno aqui como y sobre d, e eu achei o y que está localizado o primeiro mínimo. Isso é uma jogada bem interessante para a gente entender, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu quero que você guarde essa relação, até vou apagar aqui, que eu acho que você já está entendendo a situação. Eu vou colocar aqui o primeiro mínimo que a gente está colocando, o primeiro mínimo, ele está localizado numa posição que vai ser A seno de θ, igual ao comprimento de onda. Agora eu vou tentar buscar um padrão, eu vou buscar o segundo mínimo de interferência nessa difração da fenda simples. Então vou dar uma apagada no quadro para eu mostrar isso para vocês. Fala aí, pessoal, então dei uma limpada aqui, né? Deixa eu tomar mais um gole do meu chimarrão, para quem não sabe eu sou gaúcho, todo mundo sabe, né, pelo sotaque. Ó, o que acontece agora? Eu já cheguei à conclusão que a posição do primeiro mínimo a gente tem essa relação, né? Agora o que seria o segundo mínimo? Bom, lembra que vai ser intercalado, ó. No centro seria o máximo central, aí a gente vai ter o primeiro mínimo, a gente vai ter logo do lado o primeiro mínimo, o máximo central, e o segundo mínimo ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Então, entre eles, a gente vai ter outro máximo, e eu quero saber aquela relação. Agora, para ficar mais fácil, eu acho que é mais interessante da gente entender, eu posso olhar a fenda inteira, tá? Eu posso olhar a fenda inteira. Então lembra que a onda vem aqui, e eu vou imaginar que isso aqui é, por exemplo, uma fonte, ó. Isso que vai ser uma fonte, e ela vai bater aqui, tá, gente? Vai ter uma fonte que vai bater aqui, e aqui o que vai acontecer? Uma outra situação que vai bater a fonte. Então veja bem, isso aqui tudo é A, isso aqui, ó, é A sobre 4, vê se tu consegue visualizar isso. Ó, isso aqui é A sobre 4. Bom, para dar um primeiro mínimo ali, para dar um segundo mínimo ali, eu preciso que essa diferença de caminho, a gente já discutiu antes, eu preciso que essa diferença de caminho, ela seja um múltiplo quebrado do comprimento de onda. Ó, isso aqui vai ser o múltiplo quebrado do comprimento de onda. E é interessante você entender que em todas aquelas situações tem que dar um mínimo, né? Então eu vou imaginar que eu tenho mais uma fonte aqui, ó. Tem mais uma fonte, posso até fazer isso, ó. Só pra gente aprofundar um pouquinho mais. Aí, ó,
essa onda em relação à outra também tem que ter uma diferença de caminho de lambda quebrado. Eu posso fazer isso aqui, obviamente isso aqui é lambda sobre 4 também, e aqui eu vou ter outra diferença de caminho aqui, né? Esse aqui vai ser o segundo mínimo que eu estou analisando. Então, esse aqui vai ser a parte do lambda quebrado. Então, aqui eu tenho lambda sobre 4, só para você visualizar. Essa aqui até é bem interessante, que você veja essa construção do meu raciocínio, que daqui a pouco eu vou falar de rede de difração. Isso vai ser interessante para ti, ó. Então, essa onda aqui, ela tem que ter lambda quebrado, meio lambda em relação a de cima. E essa tem que ser lambda quebrada em relação a de cima, né? E aí você vai ver que essa onda em relação a outra também vai ter um lambda quebrado. Então a gente vai visualizando isso dessa maneira. Eu posso pegar aqui também e colocar A sobre 4. E aqui também A sobre 4. E eu posso colocar todas as fontes, né? Só pra gente brincar um pouquinho, ó. Só pra gente brincar. Vai por mim que isso aqui é interessante quando a gente chegar nas redes de difração, tá, gente? Ó, aí em relação a essa, ela tem que ter também lambda quebrado diferença de caminho. E eu posso colocar mais uma aqui, e tudo ali, gente, tem que estar dando de interferência destrutiva, tá? Então, ó, mais uma vez, essa diferença de caminho tem que ser lambda quebrado, tá? Deixa eu ver como é que estão as gravações, e aí a gente vai demonstrar a posição do segundo mínimo. Fechou, pessoal, tá tudo ok. Então vamos ver a posição do segundo mínimo, tá? Eu vou pegar o triângulo, e como eu já discuti antes, aqui, ó, aqui vai ser A sobre 4, já discutimos que o θ estaria aqui em cima, né? Isso aqui teria que ser lambda sobre 2. Lambda sobre 2 para eu conseguir fazer essa relação. Então vamos jogar o triângulozinho para cá, né? Vamos trazer o triângulozinho para cá. Eu vou apagar o primeiro mínimo, que eu acho que você já entendeu. Então vamos fazer a trigonometria aqui, ó. Então vai ficar com A sobre 4, que é a relação da fenda. Aí eu vou ter o que, ó? Isso aqui vai ser lambda sobre 2. E o θ tá aqui. Mais uma vez, deixa eu pegar a tampinha. Mais uma vez, eu vou usar agora um pouquinho de trigonometria para eu chegar naquilo ali, né? Então vamos lá, função seno, né? Função seno neles. Ó, o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é A sobre 4. Joga para o outro lado. A sobre 4, seno do ângulo θ igual a lambda sobre 2. Moral da história, eu passo 2 para lá e eu chego que a posição relativa ali do segundo mínimo vai ser 2 vezes o comprimento de onda ali. Isso é interessante para mim, porque olha só, eu sei que a posição do segundo mínimo vai ser o seguinte, ó. A posição do segundo mínimo, ela vai ser A seno de θ igual a 2 vezes lambda. Igual a 2 vezes lambda. E aí, gente, é bem legal de tu ver isso. Tu quer ver uma coisa? Ó, isso não precisa estressar. Ó. Daqui até aqui vai dar lambda sobre 2, tá? Daqui até aqui dá lambda sobre 2, então deu um lambda inteiro. Daqui até aqui deu um lambda inteiro mais metade. E daqui deu mais uma, que vai ser essa. Ou seja, se eu fosse preencher isso aqui, que eu acho que é a parte mais legal, ó, digamos que eu preencha tudo isso aqui, ó. Qual vai ser a diferença de caminho desse quarto feixe de onda em relação à onda lá de cima? Bom, vai ser o dobro de lambda. Vai ser o dobro de lambda. Por isso que vai dar certo isso. Eu não sei se você consegue visualizar isso. É uma coisa fantástica da física. É uma coisa fantástica. Porque olha só, se essa onda, esse feixe de onda, ele tá lambda sobre 2 de diferença de caminho desse, esse de baixo tá lambda sobre 2, ó, veja bem, lambda sobre 2 em relação ao anterior. Mas em relação ao primeiro, é isso aqui vezes 2. Agora, se eu for ver esse em relação a esse, é lambda sobre 2, em relação a esse vai ser 1,5 lambda. E agora, esse em relação a esse, ao todo vai dar 2 lambda. Por isso que eu já posso concluir, e eu posso esticar esse argumento, que com certeza o terceiro mínimo, né, de ponto escuro da difração vai ser A seno de θ 3 lambda. É só a gente ir fazendo isso. Isso é uma coisa fantástica da gente entender. E claro, como os físicos fazem? Nós precisamos generalizar isso. E nós vamos generalizar isso agora. Então, como é que eu posso localizar os mínimos na difração? Eu posso localizar os mínimos da difração dessa maneira aqui, ó, que eu vou mostrar para ti, ó. Então, A seno de θ vai ser igual a m vezes lambda. Isso, pessoal, cuida. Isso é para localizar os mínimos.
Isso é para localizar os mínimos, ó. Localizar os mínimos. Localizar os mínimos. Então eu preciso que você tenha esse cuidado. E aí esse M, o que é o M? O M tem que ser mais ou menos 1, o M mais ou menos 2, o M mais ou menos 3, o M mais ou menos 4, e aí vai, tá? Por que o M não pode ser 0? Vamos pensar. Porque se o M for 0, vai dar o máximo central. Então, isso aqui é para localizar as posições de mínimo de fração de uma fenda simples, tá? Por que pode ser mais 1 ou menos 1? Porque pode ser um máximo, pode ser um mínimo, tanto para cima quanto para baixo, né? Aqui eu tô colocando tudo para cima. Isso é muito fantástico. E óbvio, né, que caso eu quisesse achar esse y aqui, o y do segundo mínimo, eu usaria mais uma vez aquela aproximação que eu mostrei para vocês, ó, que o seno de θ é aproximadamente tangente de θ. E aí eu consigo ver que isso aqui vai ser igual a y sobre d. Então, mais uma vez, o que vai ser o y? Vai ser a localização do ponto de mínimo que eu estou medindo a partir desse ponto central lá para cima. O que vai ser o dzão? O dzão vai ser a distância da fenda até o anteparo, tá? E esse azinho aqui, esse azinho é a largura da fenda. É esse A aqui, ó. Então isso aqui é a largura da fenda, tá, pessoal? Isso vai ser muito importante para quando a gente chegar e for estudar rede de difração, né? E difração em fenda circular. Isso é fundamental pro estudo de vocês. Mas agora você sabe como achar a localização dos mínimos na difração de uma fenda simples. Isso é muito importante para a prova do ITA, prova do IME e competir na OBF, tá? Até muitas pessoas vieram me falar se o nosso canal ajuda para o vestibular da AFA. Com certeza ajuda, toca a ficha, pode estudar. Então, curte o nosso vídeo agora e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça, tá? Eu leio todos os comentários e sempre faço todos os vídeos que vocês pedem, tá? Eu anoto tudo bonitinho e uma hora seu vídeo vai vir. Pode demorar mais ou menos. Agora o nosso canal tá ficando ainda bem, né? Que o nosso canal tá crescendo, então faça a sua parte. Eu peço, por favor, que você indique esse canal pros seus amigos, porque é um canal que a gente tá... Esse canal é de vocês, eu sempre falo isso, tá? É vocês que definem o rumo do canal. Se vocês quiserem que eu faça uma aula do assunto X, eu faço. Se você quiser que eu faça a questão da prova X, eu faço. Então esse canal é pra você, cara. Esse canal é pra você. É você que decide o que eu vou fazer o próximo vídeo. Então, eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a vocês ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.